Boa noite, pessoal. Bem-aventurados os aflitos, aliás, desculpa, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. É o versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E é o tema da nossa reflexão de hoje. Um trechinho bem curto, onde o nosso objetivo aqui não vai ser divagar, sobre o tema, sobre possíveis significados da palavra misericórdia, que talvez muitos de nós já conheçamos, mas a nossa intenção aqui é trazer algumas reflexões bem práticas, mesmo para o dia a dia, uma vez que certamente nossas dificuldades como aprendizes do Evangelho que somos, às vezes não é nem tanto compreender a teoria, mas trazer para o nosso cotidiano. Então a gente vai usar de textos, vamos usar das interpretações, mas com o fim de aplicação diária. E como todo tema amplo e complexo, a gente poderia escolher aqui diversas abordagens, diversos direcionamentos. E para a nossa reflexão de hoje, eu escolhi uma que Emmanuel traz, uma dentre tantas, porque Emmanuel aborda esse mesmo versículo em várias obras, publicações do Reformador e vários outros livros de mensagens que Chico psicografou, e do mesmo trechinho ele tira várias interpretações, ele tira vários direcionamentos para a gente. Mas eu encontrei um que eu achei bem interessante. É um textinho que foi publicado no Reformador em janeiro de 1973, cujo título é Compaixão e Nós. Eu vou pegar uns trechinhos aqui para a gente poder refletir sobre, tá? O Emmanuel começa assim: comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhança, aliás, a semelhante bênção de nós para com os outros, a fim de que o orgulho não nos infiltre do coração sob o nome de virtude. Vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Então, quando a gente lê lá no Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Primeira coisa que nos vem à mente: devemos ser misericordiosos. Acho que todos nós já entendemos. Mas como? Porque às vezes a questão não é saber o que nós temos que fazer, mas como chegar lá, como exercitar. E a reflexão que esse texto vai trazer aqui para a gente é uma troca de papéis. Porque no texto o Emmanuel vai nos colocar não na posição daquele que vai ser misericordioso, mas na posição daquele que é o tempo todo carente de misericórdia. Então ele puxa a reflexão nesse sentido. Ele vai dizer assim: de quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam, sem queixa, a teimosia e as inconsequências nos dias de imaturidade e irritação. Essa troca de papel é muito interessante, Porque se a gente fizer uma breve reflexão, a gente perceberá que tanto as pessoas que estão próximas a nós, quanto os nossos próprios amigos espirituais que se desdobram, como ele muito bem colocou aqui na abertura, um serviço que estende as 24 horas de apoio, de amparo, de persistência. E esse exercício, acima de tudo, é um exercício de humildade, entendendo que humildade
não é servilismo, né? Não é se fazer de coitadinho, mas humildade é reconhecermos como nós somos, nem mais, nem menos. Quando eu começo a fazer esse exercício, quando eu começo a pensar, listar, se for preciso, né? Deslizes, tropeços, que é normal, a gente começa a entender que, na verdade, muitas das nossas relações, elas são mantidas porque aqueles outros que estão próximos a nós agem com muita misericórdia e compaixão para conosco. Amizades, relações familiares, relações conjugais, vínculos no trabalho, né? Então ele nos convida a refletir, por exemplo, no amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda quando depois de se conscientizarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão que nós, às vezes até sem querer, lhes ferimos o espírito. Ele nos convida a lembrar também sobre a tolerância dos companheiros, que mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de eu, natural, né? Todos nós temos dias de desequilíbrio, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança. Quantos, né? Às vezes naqueles dias que a gente não está legal, o equilíbrio não é a nossa postura mais forte, às vezes estão ali em silêncio, mas estão, né? Fazendo valer a amizade, fazendo valer a confiança. E continua. O auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão de piedade que nos sustentou a vida até agora, e observaremos que sem isso, provavelmente, a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes das provas criadas por nós mesmos. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos viram, e reconheçamos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo e perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte, em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Achei importante ler, porque o trecho é muito rico. E quando eu havia comentado com vocês, né, sobre a palavra humildade, diz-nos Kardec que sem humildade é impossível ser feliz. Mas ser humilde é um desafio, porque a gente sequer entende, né, ao certo o significado da palavra humildade. Se a gente exercita diariamente, e se não, fica o convite para nós, a nossa posição é tão difícil ver nossos erros e não nos condenar, porque a gente geralmente toma dois extremos, né? Primeiro, errei, sou péssimo, sou horrível, meu Deus, é um extremo. E o outro extremo é não ver o erro, evitar de ver o erro. Mas e se tomássemos uma outra posição? Enxergar o erro, aceitá-lo, entendê-lo como parte de nós, em processo que estamos, né? Como será que vão ficar as coisas daí para frente? E começar também a observar quantos ao nosso lado estão sendo, ou melhor, estão se compadecendo, ainda que em silêncio, e a gente vai ver isso. Formas de exercitar a compaixão, o silêncio é uma delas. Às vezes estão do nosso lado em silêncio, nos suportando. A misericórdia, né, se a gente for pegar aí a raiz da origem da palavra, cortes de coração, né, e mísero, de miséria, a gente vai entender que
é compreender a miséria alheia em nosso coração. Compreender a miséria alheia só vou conseguir se eu entender que eu também tenho as minhas. Caso contrário, eu corro o risco de me autodeclarar soldado da justiça. Isso é uma reflexão que quem traz o José Lázaro Bowberg, nesse livro O Segredo das Bem-aventuranças, e ele trata, né, desses extremos, porque senão a gente se faz censor do outro. Mas às vezes a gente confunde tantas coisas, né? Ter misericórdia do erro alheio não significa aplaudir o erro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se abster da posição de juiz. Na verdade, se nós tomarmos uma postura de análise diária, quando o outro errar, eu vou dizer assim: poxa vida, que pena, porque eu já errei daquilo ali também, sei o tanto que dói. Aí a gente trocou o campo. Aí agora eu já não estou sendo, né, misericordioso, porque a Bíblia não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com um entendimento profundo de nós mesmos. Ah não, mas aquilo que ele fez eu já não erro mais. Exatamente. Talvez, né, estejamos agora, se for o caso, né, amparados por todo um conhecimento que já não nos permite mais cair em tais coisas. Mas se a gente pegar a comparação da semente, e aqui o José Lázaro ele traz essa comparação da semente também, todos nós somos sementes, né, no sentido figurado. Da germinação à planta adulta é um tempo. Da planta adulta às flores é outro tempo. Das flores aos frutos é outro tempo ainda. Qual que é a posição que o outro está? Eu não sei. Como que eu vou traçar uma linha rígida na hora de fazer, né? A gente não tem essa condição. Daí nós entendemos que o não julgueis é muito mais profundo que a gente pode entender. O não julgueis não é ser, não é, né? Seja ou compactue com ele, não tem nada a ver. A gente pode sim ter um olhar crítico para a situação, mas ao mesmo tempo se compadecer de quem cometeu a situação. É perfeitamente possível. Inclusive, um assunto que a gente vai fechar a conversa de hoje com ele, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 25, denominado Tolerância, o Emmanuel traz um trechinho lá assim, uma frasezinha que muda toda a nossa vida. Ele fala assim: o mal só é mal para quem pratica. Olha que interessante. O mal só é mal para quem pratica. Faz pensar. Cientes que somos, né, de que, ponto 1, todos nós, sem exceção, estamos rumo ao aprendizado. Todos nós estamos rumo ao progresso. Logo, se a pessoa erra, é da lei que ela repara. Eis aí, talvez, né, a chamada punição, é colocar em ordem aquilo que outrora a gente desorganizou. Mas para complementar aqui, pessoal, né, as nossas reflexões, observemos que a frase ela tem uma segunda parte, né, porque é: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Como entender isso, Renato? Muito fácil. É lei de causa e efeito. Quem age com misericórdia vai receber misericórdia. Realmente é isso mesmo. Lei de causa e efeito. Ah, entendi. Então quer dizer que se eu for misericordioso com os demais, Deus vai ser misericordioso comigo, é isso? Também é isso. Mas dá para a gente aprofundar mais nessa reflexão. E aí eu vou usar o
livro Renovando Atitudes, do Hamed, do Espírito Hamed, na verdade. A primeira lição aqui do livro, pessoal, se chama Tua Medida. E ele estuda justamente um trechinho do Evangelho que diz assim: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Então, observa que o princípio é o mesmo. Use de misericórdia para que misericórdia seja aplicada em você. Não julgue para que você não seja julgado. Se a gente for ficar na nossa interpretação rasa, que é válida também, mas pode ser aprofundada, a gente vai entender que eu não vou fazer nada de errado, porque senão Deus vai pegar pesado comigo. Bom, o Hamed vai dizer o seguinte: nossos julgamentos serão sempre os motivos da nossa liberdade ou da nossa prisão. Repetindo, nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou da nossa prisão. Por quê? Segundo o Hamed, toda vez que eu fazer julgamento é criar juízo de valor, tá? Pode ser bom, pode ser bom. Exemplos: se as criaturas afirmarem idosos não têm direito ao amor, limitando o romance apenas para jovens, eles mesmos estarão condenando seu homofetice de descontentamento e solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Se as pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes, amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio, pela repugnância a estes mesmos entes queridos. Se indivíduos decretam o desajuste emocional dos outros não é nada, poderá em breve tempo deparar-se em sua própria existência com perplexidades emocionais ou dilemas mentais que o farão esconder-se, a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado. E aí ele complementa, pegando a recomendação do Cristo: não julgueis para que não sejais julgados. Ele vai traduzir assim: será servido para convosco da mesma medida da qual servides para com eles. Ou seja, alertemo-nos quanto a tudo aquilo que afirmamos, pois, entre aspas, no auditório da vida, essa comparação é interessante. Todos nós somos atores, somos escritores e ao mesmo tempo somos ouvintes e espectadores de nós mesmos. O tipo de opinião que eu formulo e uso, a reguinha que eu crio para mim e uso para medir os outros, na verdade, não deixa de ser o que? Um padrão de consciência que eu estarei aplicando a mim mesmo sem saber. Quanto mais rígido eu sou com o outro, mais rígido eu serei comigo mesmo. Quanto mais misericordioso eu for com o outro, mais misericordioso eu sou comigo mesmo. Somos nós carentes de misericórdia? Certamente. Certamente, quando a gente percebe a quantidade de tropeços nossos pelo caminho. E aí ele finaliza assim: para sermos livres realmente, ou seja, a liberdade real, e para nos movermos em qualquer direção com vista a evoluir e crescer como seres eternos, é necessário concatenar e observar os nossos pesos e as nossas medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotamos na vida em forma de censuras e condenações diversas. A linguagem popular diz essas mesmas coisas aqui como: a língua é o
chicote do corpo, né? É um título popular. E se a gente for aprofundar, de repente a gente encontra aí o mesmo princípio de interpretação. Colocado esses pontos, pessoal, entendendo que eu sou o criador de padrões e que eu me educando, eu aprendo inclusive a lidar bem com o outro e comigo mesmo, nós nos perguntamos, né? Porque já entendemos sim a necessidade da misericórdia para com o outro, estamos entendendo também que nós todos somos carentes de misericórdia, e aí a gente se pergunta, porque até então nós temos falado da relação eu e o outro, a mim. E a misericórdia de Deus nas nossas vidas? Como ela se manifesta? Para isso, eu peço a ajuda do Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, capítulo 25, que o título é Tolerância. E sempre, antes de conversar ou falar sobre pensamento e vida, eu gosto de voltar lá na introdução do livro, na apresentação, quando o Emmanuel explica o motivo do livro ter vindo até nós. E ele vai falar que, na verdade, esse livro era uma cartilha, sofreu adaptações, mas era uma cartilha no mundo espiritual, onde os espíritos reencarnantes estudam temas pertinentes à convivência humana. Então, assim, é aquele intensivão que você faz antes de reencarnar. E precisa ser intenso mesmo, porque a gente sabe que a coisa aqui não é brincadeira. Então, todos os assuntos que tem aqui são super pertinentes ao nosso cotidiano, à nossa prática no dia a dia, né? E Emmanuel consegue trazer temas profundíssimos em únicas frases. Tanto é que eu grifei aqui frases, porque se a gente fosse estudar o capítulo, a gente poderia aprofundar em muita coisa. A primeira é assim: vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Ou seja, só vai existir progresso. E aqui, né, nós entendemos o progresso como um todo, não é um progresso apenas material e comum. Progresso de aprendizado, progresso espiritual. Só acontece se existir tolerância. E aí a gente sempre precisa de imagens, né, para entender as coisas. Aí ele usa uma comparação a tudo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras, para que surja essa ou aquela produção de benefícios aqui determinados. Qualquer máquina, pode ser um automóvel, né? Pode ser um meio de transporte, pode ser qualquer recurso, os próprios recursos, né, da tecnologia da informação. Como que eles conseguem existir? Porque as peças estão suportando umas às outras, né? Toda vez que eu bato aqui no meu teclado, eu preciso contar que a teclinha vai suportar a minha batida. Toda vez que um carro se desloca, a gente tem ali engrenagens que em atrito movem umas às outras. Olha a palavrinha aí, atrito. E aí o Emmanuel continua, né, discorrendo e vai dizer assim: a providência divina, né, que é o que a gente quer saber, como que a providência divina age para conosco. Ele vai dizer que a providência divina reflete em toda parte tolerância, sabe, é ativa. Ou seja, Deus está sendo tolerante a todo momento, de forma ativa, inclusive. Ele não reclama da semente a produção imediata da espécie que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Isso aqui nos lembra, inclusive, atitudes de violência, não da violência física apenas, mas às vezes de violentar o processo do outro. A gente determina nossos tempos, né? E quer que as pessoas diferentes que são acelerem ou pulem etapas, e a gente sabe que isso não acontece, né? Aí ele vai dizer assim: é imprescindível, ou seja, é necessário
tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Então você está com a ferida aberta ali, a pessoa está com a ferida aberta. Você vai chegar jogando, né, um álcool direto? Mesmo não, mas é porque o álcool vai fazer bem, né, vai desinfetar. Golpear a ferida sem caridade, segundo Emmanuel, será o mesmo que converter uma moléstia curável numa legião sem remédio. Quantas vezes a gente pega pessoas em situações, todos nós, né, na rua, no trânsito, a gente não sabe o que a pessoa está passando ali do outro lado. Às vezes é uma faísquinha que vai precisar para alastrar um incêndio. Vale a pena? Ah, não, mas aquela pessoa não precisa de ouvir a verdade. Certamente ela já ouviu. Ser grosso, não ser polido, né, sob o pretexto de deixar uma verdade, que muitas vezes é uma verdade nossa, acaba às vezes aprofundando feridas que, ao invés de serem curadas, elas são agravadas. No finalzinho do capítulo, ele diz assim, já que a gente está falando aqui, o que é o exemplo, né, para a gente seguir? Oferece-nos o Cristo o modelo de tolerância ideal. Aí a gente precisa de exemplos, né? Vamos lá. Exemplo: regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro, a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, porque ele podia chegar, né? Eu sei que você fez isso, mas está tudo bem, eu vou te desculpar. E você, Pedro, você me negou, sabe, mas não, eu vou desculpar. Jesus tem o cuidado de chegar e dizer o quê? Paz seja convosco. Ele já sabia de todo o tormento deles. Então aqui eles se tornam, como o Emmanuel começa o texto, né? Exemplo de tolerância ativa. Olha, eu te desculpo, eu sei tudo que você fez comigo, você me prejudicou, mas eu vou te desculpar. Não, deixa eu falar. Paz esteja convosco. Então, o Emmanuel pega só esse exemplozinho, né, de tantos outros, para nos ensinar a respeitar processos, a não violentar etapas, mas também a sermos pontos de atividade para o bem, né? Não é ficar estagnado, é buscar o bem que vai operar na base de todo esse progresso. E claro, né, não poderíamos deixar de trazer também como complemento o Evangelho segundo o Espiritismo, dentre tantas outras obras de Kardec que nós poderíamos pegar, que vai falar sobre o grande ato de misericórdia, tão grande que nem todos ainda compreenderam, talvez nem nós, que é o que? Diz-nos no Evangelho segundo o Espiritismo que o operário que não aproveitou bem seu dia para o trabalho, chega ao final do dia e percebe que o seu dia passou sem proveito. No entanto, ele sabe, se ele estiver realmente arrependido, que nascendo o sol novamente, uma nova oportunidade de trabalho virá e ele poderá recompensar ou correr atrás, né, daquilo que não foi bem feito no dia anterior. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que assim também as nossas existências. Chegado ao final de uma existência, o espírito que não a aproveitou roga a Deus uma nova chance e misericórdia, e uma nova vida, né, uma nova encarnação a Ele é dado, para que Ele possa, claro, com esforço, né, fazendo a parte dele, trabalhar
para este novo aprimoramento, para essa trajetória que se abre diante dele. É apenas uma abordagem, né, gente? A gente poderia aqui ficar listando tantas outras. Mas o que a gente entende é que aprendizes que somos e filhos que somos, né, de Deus, do universo, dê o nome que quiser, nós estamos à sua imagem e semelhança na escola da vida. E a escola, ela é perfeita. É impossível fazer mal ao outro, uma vez que todo mal que eu faço, né, no ser humano, eu faço a mim mesmo. Seremos sempre os primeiros, né? E isso está em perfeita consonância também com a reflexão do Hamed. Toda vez que eu estipulo uma métrica, um peso para medir ou para pesar o outro, na verdade eu estou ou me prendendo dentro dessa medida ou me libertando com ela. Então, aprendamos todos, né, a medir conforme o Cristo mede, a medir conforme o Pai mede, e quem sabe nós conseguimos também agir com mais leveza e mais tranquilidade para as nossas próprias vidas. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos pela atenção e paciência.